Audiolivro A Fundação de Isaac Asimov, Parte 2, Capítulo 10. Anselm Haunt Hodrick. Haunt significa sangue nobre, vice-prefeito de Ploema e enviado extraordinário de sua realeza de Anacreon, e o mais meia dúzia de títulos. Foi esperado a sua chegada por Salvor Hardin com todo o ritual imposto por razões de Estado. Com um breve sorriso e uma desculpa, o vice-prefeito tirara sua arma do coldre e a entregara a Hardin. Este último retribuiu o cumprimento entregando a sua, que pedira emprestada para a ocasião. Amizade e boa vontade foram cinceladas, e se Hardin descobriu qualquer volume suspeito nos bolsos de Haunt Hodrick, calou-se prudentemente. A solenidade que lhe foi prestada, precedida e flanqueada por uma conveniente nuvem de funcionários menores, seguiu sua marcha lenta e cerimoniosamente até o largo da Enciclopédia, ovacionado na sua trajetória por uma multidão apropriada, com a devida quantidade de entusiasmo. O vice-prefeito Anselm recebeu as ovações com a condescendência e indiferença de um nobre. "Esta cidade toda é o seu mundo?" perguntou a Hardin. Hardin ergueu a voz de modo a ser ouvida acima do clamor. "Somos um mundo novo, Excelência. Em nossa curta história, poucos membros da nobreza visitaram nosso pobre planeta, daí o entusiasmo." Parece que a nobreza não reconheceu a ironia. Pensativamente observou. 50 anos. Deve haver por aqui muita terra inexplorada. Nunca pensaram dividi-la em propriedades? Por ora não há necessidade disso. Estamos extremamente centralizados. Somos obrigados a isso por causa da enciclopédia. Algum dia, talvez, quando a nossa população aumentar. Um mundo estranho. Não existem camponeses. Hardin refletiu que não era necessário ser-se muito inteligente para ver que Sua Eminência estava tirando nabos da tigela. Replicou casualmente: "Não, nem nobres." As sobrancelhas de Hodrick arquearam-se. "E o seu chefe, o homem com quem vou me encontrar?" "O Dr. Pirene? É o diretor do conselho administrativo e representante pessoal do imperador." "Só doutor? Nenhum outro título? Um sábio? E está acima da autoridade civil?" "De certo," replicou Hardin com amabilidade. "Somos todos mais ou menos sábios. Na verdade, somos mais uma fundação científica do que um mundo sob o controle direto do imperador." Houve uma ligeira ênfase na última frase, que pareceu desconcertar o vice-prefeito. O resto do caminho até o largo da enciclopédia foi percorrido em silêncio. Se Hardin se aborreceu com a tarde e com a noite que se seguiu, teve pelo menos a satisfação de compreender que Pirene e Haunt Hodrick, tendo encontrado em meio a enfático protestos de ternura e consideração mútuas, se detestavam cada vez mais. Haunt Hodrick assistiu de um olhar vítreo à conferência do Dr. Pirene. Durante a visita de inspeção ao edifício da enciclopédia, com um sorriso abstrato mais delicado. Ouviu o discurso enquanto passavam de armazém em armazém onde se guardavam os filmes de referência e através das numerosas salas de projeção. Só depois de ter descido e passado pelos departamentos de composição, edição, publicação e filmagem é que fez a primeira afirmação compreensiva. "Tudo isso é muito interessante, mas parece-me estranho passar tempo para homens. Qual é a vantagem?" Hardin notou que Pirene não encontrava nenhuma resposta, apesar da expressão de seu rosto ser bastante eloquente. O banquete da noite foi quase uma imagem perfeita dos acontecimentos da tarde.
pois Count Roderick monopolizava a conversa descrevendo com pormenores técnicos e bastante graça as suas proezas como comandante militar durante a recente guerra entre Anacreon e o vizinho e o novo reino de Esmirno. Os pormenores da história do vice-prefeito terminaram ao fim do jantar, quando todos os funcionários de menor categoria já se tinham retirado. O último capítulo da descrição triunfante de naves e homens destruídos terminou quando Pirene e Hardin o acompanharam até a varanda e se sentaram, absorvendo o ar quente da noite de verão. E agora, disse finalmente com jovialidade, há assuntos importantes. Por quem é? Murmurou Hardin, acendendo um longo charuto de tabaco de vega. Não restam muitos, refletiu inclinando a cadeira para trás. A galáxia estendia-se alta no céu com a sua forma nebulosa de horizonte a horizonte. As poucas estrelas que brilhavam naquela ponta do universo eram comparativamente insignificantes. Claro está, disse o vice-prefeito, que todas as discussões formais, isto é, assinatura de tratados e outros aborrecimentos desse gênero terão lugar perante o... como denominam? O conselho? Conselho administrativo, replicou Pirene friamente. Estranho nome. De qualquer modo, fica para amanhã. Podemos desde já aclarar certos pormenores de homem para homem. De acordo? Plenamente, provocou Hardin. Tem havido algumas modificações na situação da periferia e o estado de seu planeta é um pouco incerto. Seria bastante conveniente se chegássemos e compreendermos-nos quanto a essa situação. A propósito, o senhor terá outro charuto desses? Hardin ofereceu-lhe com relutância. Anselm Count Roderick cheirou e imitou um som de prazer. Tabaco de vega. Onde o arranjou? Recebemos alguns no último carregamento. Pouco resta. Só o espaço sabe quando receberemos mais. Pirene carregou o semblante. Ele não fumava e detestava o cheiro. Entendamo-nos, eminência. A sua missão é apenas elucidar a situação? Count Roderick anuiu através da fumarada. Nesse caso, terminará depressa. A situação, com respeito à Fundação Enciclopédica número 1, é o que sempre foi. Ah, e o que é que tem sido sempre? Isto apenas, uma instituição científica mantida pelo Estado e parte do domínio pessoal de Sua Augusta Majestade o Imperador. O vice-prefeito não parecia intimidado. Soprou alguns anéis de fumo. Bela teoria, Dr. Pirene. Imagino que o senhor possui cartas com o selo imperial. Mas qual é a situação presentemente? Qual é a posição em relação a Esmirno? Não estão a mais de 50 parsecs da capital de Esmirno. E como em Naribol? Nada temos a ver com qualquer prefeitura. Como parte integrante do Império, já não são prefeituras, lembrou-lhe Count Roderick. Agora são reinos. Seja, nada temos a ver com eles, na nossa qualidade de instituição científica. Ciência, ciência, vociferou o outro. Que diabo tem isso com o fato de que podemos ver Terminus ocupado por Esmirno a qualquer momento? E o imperador? Count Roderick acalmou-se. Bem, vejamos, Dr. Pirene. O senhor respeita a propriedade do imperador e Anacreon também o faz. Porém, Esmirno talvez não. Lembre-se de que acabamos de assinar um tratado com o imperador. Apresentá-lo-ei amanhã a esse seu conselho, que coloca sob nós a responsabilidade de manter a ordem dentro dos limites da antiga prefeitura de Anacreon por parte do imperador. O nosso dever é patente, não é?
Sim, mas Terminus não faz parte da jurisdição de Anacreon. E Esmirno? Nem de Esmirno, nem de qualquer outra jurisdição. Esmirno sabe disso? Não interessa o que Esmirno sabe. Mas interessa a nós. Terminamos nesse momento uma guerra com ela e, no entanto, não recuperamos os 2 sistemas estelares que nos foram roubados. O lugar que Terminus ocupa entre as 2 nações é de caráter estratégico. Hardin sentia-se cansado. Interrompeu. Qual é a sua proposta, Eminência? O vice-prefeito parecia agora disposto a fazer propostas um pouco mais concretas. Parece-nos perfeitamente evidente que, visto Terminus não ser capaz de se defender, Anacreon tomará essa tarefa à sua conta. Devem compreender que não desejamos interferir na administração interna. Hardin grunhiu secamente. Cremos que seria melhor para todos se Anacreon estabelecesse uma base militar nesse planeta. E isso seria tudo o que desejariam. Uma base militar dentro do vasto território desocupado e nada mais? Bom, claro. Haveria a questão de manter as forças de proteção. Hardin deixou que a cadeira assentasse sobre as 4 pés e inclinou-se para a frente. Agora estamos chegando a qualquer coisa. Vamos pô-la em palavra. Terminus torna-se um protetorado e deve, portanto, pagar um tributo. Tributo não, impostos. Protegemo-los e vocês pagam por isso. Pirene bateu na mesa com o punho cerrado. Deixe-me falar, Hardin. Eminência, não dou meia moeda por Anacreon, Esmirno e todas suas politiquices e guerras. Já lhe disse que Terminus é uma instituição livre de impostos e mantida pelo Estado. Mantida pelo Estado, mas nós somos o Estado, Dr. Pirene, e não iremos mantê-los. Pirene ergueu-se colérico. Sou o representante legal de Sua Augusta Majestade, o Imperador, ecoou Anselm Hound-Hodrick, azedamente. E eu sou representante do rei de Anacreon. Anacreon está um pouco mais próximo, Dr. Pirene. Voltaremos ao que interessa, interrompeu Hardin. Em que espécie aceitariam esses impostos em mercadoria? Trigo, batatas, vegetais, gado? O vice-prefeito olhava-o admirado. O quê? Para que precisamos nós disso? Queremos ouro, claro. Cromo ou vanádio seriam ainda melhores. Isso é, se os tiverem em abundância. Hardin riu-se. Em abundância. Nem ferro temos? Ouro. Tome, olhe para nossas moedas. Atirou uma moeda ao enviado. De que é? Aço. Sim, senhor. Não compreendo. Terminus é um planeta praticamente sem metais. Os que temos são importados. Consequentemente, não temos ouro e nada para pagar, a não ser que aceitem em pagamento algumas toneladas de batatas. E a sua produção industrial? Sem metais, de que faríamos nossas máquinas? Houve uma pausa e Pirene tentou de novo. Meus senhores, toda essa discussão é inútil. Terminus não é um planeta, mas uma instituição científica empenhada em preparar uma grande enciclopédia. Pelo espaço, os senhores não respeitam a ciência? Enciclopédias não ganham guerras. Hound-Hodrick franziu o sobrolho. Um mundo sem qualquer produção é praticamente vazio. Bem, pode pagar com terras. O que quer isso dizer? Este planeta está quase vazio e a terra é provavelmente fértil. Muitos nobres de Anacreon aceitariam um acréscimo em suas propriedades. O senhor tem a ousadia de propor? Não há necessidade de se alarmar tanto, doutor. Há quem chegue para todos nós. Se lá chegarmos e o senhor colaborar, podemos arranjar as coisas de modo que os senhores nada percam. Pode ser conferidos títulos e dadas garantias. Compreende-me? Pirene sibilou. Obrigado.
Hardin disse então ingenuamente: poderia Anacreon fornecer-nos as devidas quantidades de plutônio para nossa geradora de energia atômica? Temos apenas uma reserva mínima que em poucos anos se esgotará. O silêncio que se seguiu durou alguns minutos. Quando Hound Roderick voltou a falar, o seu tom de voz era bem diferente do que fora até então. Vocês têm energia atômica? Que tem isso de invulgar? A energia atômica tem 50 mil anos de idade. Por que não haveríamos de possuí-la? A não ser pela dificuldade de conseguir plutônio. Claro, claro. O enviado fez mais uma pausa e acrescentou desconsolado: bem, cavalheiros, continuaremos a nossa discussão amanhã. Por certo, me desculparão. Pirene seguiu-o com o olhar e rangeu os dentes. Aquele asno estúpido é imperdoável. Hardin interrompeu-o. De modo algum, é um produto do seu meio. Não entende muito bem do eu tenho uma arma e você não. Pirene virou-se para ele exasperado. Que desejava o senhor dizer com aquele discurso de bases militares e tributos? O senhor tá doido? Dê-lhe a corda para ele se enforcar. Afinal, saiu-se com as verdadeiras intenções de Anacreon, a divisão de términos em propriedades. Não vou consentir que isso aconteça. O senhor não vai deixar? O senhor? E quem é o senhor? Eu posso já agora perguntar-lhe a intenção dessa idiotice sobre energia atômica? Isso seria a melhor desculpa para fazer de nós um alvo militar. Sim, Hardin sorriu. Um alvo militar do qual se deve afastar. Não é evidente a razão por que eu falei isso? Acontece que confirmou uma suspeita minha. Qual? Que Anacreon não tem energia atômica. Se a tivesse, o nosso inimigo compreenderia que o plutônio já não se utiliza nas geradoras de energia. Segue-se, portanto, que o resto da prefeitura também não tem energia. Smyrna não a tem, ou Anacreon não teria vencido a maioria das batalhas na recente guerra. Não é interessante? Bah! Pirene foi embora, deixando Hardin ainda sorrindo. Este atirou para fora o seu charuto e olhou a galáxia que se estendia até o infinito. De volta ao petróleo e ao carvão, hein? Murmurou ele, e o restante de seus pensamentos guardou-os para si.